Mais um livro maluco do Stephen King. Um livro fora da casinha. Insanidade total, podemos dizer, tá? Eu estou falando do livro Desespero, do Stephen King. Este livro aqui. Mas antes de falar desse livro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Lembrando que a sua inscrição é a parte mais importante de tudo. A sua inscrição faz a diferença. Agora, começando a falar do livro, tá? Esse livro aqui, que nem eu falei para vocês, tá? É um livro maluco, tá? É loucura total ali desde o começo do livro, a começar pelo vilão, tá? Que o vilão você não sabe exatamente o que ele é. Você não sabe que criatura que é esse vilão, tá? Mais à frente eu vou explicar para você sobre esse vilão, mas ele é fora da casinha, assim, você não sabe dizer se é um demônio, se é um fantasma, se é um poltergeist, o que será que é essa coisa estranha, tá? É um livro também que eu percebi que é pouco falado nas redes sociais, tá? No YouTube e outras redes aí. Eu faço vídeo para o YouTube e também assisto outros vídeos de outros produtores de conteúdo aqui do YouTube. E eu vejo que na lista deles, quando eles indicam Stephen King, ou quando falam melhores livros do Stephen King, ou quando fazem resenhas sobre o livro do Stephen King, eu não vejo muitas menções a este livro aqui. O que para mim soa estranho, tendo em vista que esse livro aqui ele é bem interessante, ele é muito bom, tá? Na realidade, sim, não vou mentir para você também, não vou aumentar aqui, né? Vamos ser sinceros. Não é o melhor livro do Stephen King, não é o melhor livro, mas mesmo assim é um livro bom. Para vocês terem uma ideia, comparando com o último livro, com a última leitura que eu fiz referente ao Stephen King, que foi o livro Misery, eu considerei esse livro aqui melhor que o Misery. Eu sei que é um pouco polêmico, pode ser, mas a minha opinião é essa, melhor que o Misery. Por quê? O Misery é um livro, na verdade, aí, bem hypado, né? Que todo mundo fala aí quando fala do Stephen King, né? É um dos queridinhos da galera, né? Mas eu considerei esse aqui melhor que o Misery, por quê? O Misery, quando eu comecei a ler ele, eu demorei para engajar na leitura. Eu tive que virar páginas, continuar lendo, dar uma insistidinha, até que cheguei na página 100 e comecei a gostar um pouco mais. Mais ou menos na página 100 ali, né? Mas realmente eu só fui engrenar na leitura, assim, começar a gostar e saborear a mesma leitura, ali depois da página 200, tá? Agora esse livro aqui não. No começo do livro, eu já comecei a gostar dele. Eu já gostei dos personagens, eu já gostei da premissa da história, para que caminho a história estava andando, eu achei o vilão maluco, e sem contar várias outras coisas que eu gostei, tá bom? Então, na minha opinião, esse aqui mesmo já foi bem melhor que o Misery, tá? Agora, falando do enredo desse livro, tá? Esse livro se passa na cidade de Desespero, por isso o nome do livro, Desespero. E nessa cidade tem uma rodovia que passa por ela, uma rodovia conhecida por Rodovia 50. E segundo a própria sinopse do livro aqui, ela é conhecida como a autoestrada mais solitária dos Estados Unidos. Ou seja, é um breu total. Essa rodovia 50 é um deserto, tá? Passa muito poucas pessoas por ela. Ali o que mais tem é um calor incessante, incômodo e animais peçonhentos como escorpiões, cascavéis, aparecem alguns coiotes, tá? É uma visão assim de deserto mesmo, estilo deserto americano, tá? Então, nessa rodovia passam poucas pessoas e de repente começa a passar algumas pessoas ali bem esporadicamente, né? E quando essas pessoas passam, tem um policial que fiscaliza essa rodovia e ele começa ali a abordar essas poucas pessoas que passam, tá? Quando as pessoas veem esse policial meio estranho, que é um pouco maior que o normal, um pouco mais alto que o normal, fala algumas coisas estranhas, as pessoas se assustam, assim, tipo, elas ficam assim, cara, esse cara não é normal, tem alguma coisa de errado aí, né? Elas pensam assim, dessa forma. Só que como ele é a autoridade naquele momento, ali ele é a lei, elas resolvem, assim, respeitar ele e seguir as coisas que ele pede, né? Seguir ali as instruções da abordagem. Assim que esse policial aborda essas pessoas, o que acontece? Ele começa a inventar umas histórias estranhas para meio que dar uma desculpa para prender essas pessoas. E quando essas pessoas se dão conta, elas já estão atrás do camburão da viatura, presas e sendo levadas para a delegacia. No caminho para a delegacia, elas começam a notar umas coisas estranhas na cidade também, não só mais no policial que parece estranho. Elas começam a notar que os animais agem de forma estranha enquanto a viatura passa pela estrada ali,
Elas chegam na cidade de desespero, na entrada da cidade tem uma placa com o nome da cidade, tem um gato morto pendurado na placa. Elas veem que na cidade não tem ninguém, a cidade está praticamente deserta, não encontram uma pessoa. E quando elas percebem, elas já estão na delegacia e sendo presas. Na delegacia não tem nenhum outro policial, só esse policial estranho. E daí elas veem, pô, nós estamos numa enrascada, o que está acontecendo com a gente aqui? Nós vamos ser mortos aqui à toa, esse policial não é normal. E é basicamente isso. E daí a premissa do livro vai se desenvolvendo e vira aquele terror psicológico. O que acontece com a gente? O que nós vamos acontecer? Nós vamos ter que fugir. Esse policial não é verdade, não é de verdade, não sei o que está acontecendo. Vocês notaram que esse policial está sangrando pela gengiva, que ele está sangrando pelos ouvidos, que tem sangue nele, mas parece que ele vai morrer a qualquer momento, mas ele não morre. O que acontece com esse policial que ele não morre, que ele não cai duro? Eles começam a pensar isso, porque esse policial de fato realmente está sangrando. Inclusive, tem até um personagem ali que repara que a camisa dele está encharcada de sangue, mas assim ele não cai duro. Mas por que aconteceu? Então, aqui agora vai entrar um pequeno spoiler, tá? É um spoiler assim que eu tenho que falar aqui para fazer um pouco de sentido o vídeo, senão o vídeo vai perder muito sentido, tá? Mas é um pequeno spoiler, assim, acredito que não vai atrapalhar a sua leitura, tá bom? É que esse policial, ele não é mais um ser humano, tá? Esse policial, ele foi meio que possuído, envolvido, ou alguma entidade, alguma coisa se apossou do corpo desse policial. E essa coisa que se apossou é justamente essa palavra que eu usei para vocês, uma coisa, tá? Porque no livro não é explicado o que é essa coisa. Essa coisa seria irreconhecível para os humanos, tá? Então você vai procurar, vai ler no livro, página por página, e não vai encontrar exatamente o que é essa coisa, tá? Essa coisa ela tem um nome, ela é conhecida como TEC. E é isso que você vai saber, TEC. Mas o que é o TEC, você não vai ter certeza. Você não vai saber se é um poltergeist, se é um fantasma, se é um demônio, se é um alienígena, se é um parasita. Você não vai ter ideia, porque no livro não vai ser explicado. E isso faz parte do livro. Você vai ter que tentar interpretar e tentar ver o que é. Dá para tirar umas ideias, assim, uns cruzamentos de pensamento e achar que talvez isso seja um demônio, tá? Mas mais à frente eu já vou falar um pouco mais sobre isso também, porque primeiro eu tenho que falar de alguns personagens, para daí dar sentido e explicar para vocês por que talvez isso seja um demônio, porque talvez essa coisa que se apossou do policial seja um demônio, tá? Ah, e explicando também por que o policial ali está sangrando ali enquanto ele está possuído por essa coisa, é que essa coisa que possui o policial, todo o corpo humano que ela possui, ou o corpo humano ou o corpo animal que ela entra no corpo, que ela toma posse, essa coisa começa a definhar, começa a apodrecer, começa a sangrar, os órgãos começam a morrer e a pessoa começa a morrer, entendeu? Então essa coisa, cada corpo que ela entra nela ali, que ela entra na pessoa ali, se ela se apossua de um corpo, esse corpo começa a simplesmente se estragar. E por isso que o policial tá ali sangrando, tudo fudido, tudo arrebentado, né? Podemos dizer, perdão pelo palavrão, isso saiu sem querer aqui, tá bom? Mas é basicamente isso, porque da pessoa estar assim, tá definhando ali, podemos dizer. Então, agora, ainda continuando aqui a falar, vamos falar dos personagens, tá? Este livro Desespero foi o 5º livro que eu li do Stephen King, tá? Eu já li Soberdoma, A Dança da Morte, A Longa Marcha, Misery e agora o 5º livro aqui, Desespero, tá? E ao ler esses 5 livros, eu pude constatar que uma coisa que várias pessoas falam realmente é verdade, que é com relação à construção de personagens do Stephen King. A construção dos personagens dele é muito, mas é muito interessante, tá? É muito boa. E eu consigo ver isso a cada livro que eu leio dele, porque você se apega aos personagens, tá? Você se apega, você começa a querer saber o que vai acontecer com os personagens. E neste livro aqui, foi a mesma coisa, tá? Aqui tem 2 personagens que eu quero falar, mas todos os outros personagens são bons. Mas tem 2 personagens que eu gostei bastante. Tem um que é o meu favorito. Primeiro, vamos falar do personagem John Marinville, o nome desse personagem, tá? Eu confundo com Jack, John, daí eu resolvi olhar aqui só para lembrar se era John ou Jack, tá? John Marinville. O John Marinville, ele é um escritor que ele tá sem ideias para escrever livros no momento, tá? Ele não tem inspiração para escrever esses livros. Então, ele resolve fazer uma viagem, cortando o país de moto. E para o azar dele, ele passa por essa rodovia 50. Consequentemente, ele é abordado, ele é preso por esse policial maluco, esse policial aí fora da casinha, que vocês vão ver aí, tá? E é levado para a prisão, para a delegacia, tá? Então, para o azar dele, ele acaba parando lá. Mas o que é interessante desse personagem? O interessante do personagem John Marinville é a construção desse personagem. O Stephen King pegou esse personagem
e contou a história dele desde lá do começo para explicar o que aconteceu com ele para ele ter a ideia de atravessar o país de moto e, consequentemente, parar nessa rodovia 50 e acabar preso na cela onde ele está preso, tá? Então, conta toda essa história. E a construção dessa história é muito interessante, tá? Ah, o Stephen King é prolixo, tá? Essa prolixidade do Stephen King é muito bacana, tipo, na construção desse personagem aqui, eu achei muito bom. As pessoas reclamam que ele é prolixo, mas nesse caso aqui foi muito bom, tá? Prolixidade, eu não sei nem se essa palavra existe, tá? Não existe, eu acabei de falar aqui e vai ficar no vídeo para você ver, tá? E não sei como que a língua não travou ao falar essa palavra, tá? Mas então, a construção do personagem de John Manville, ela é muito boa. Agora, falando outro personagem, o David Carver, é um personagem que é o meu personagem favorito. O David Carver é uma criança, tá? Ele tem cerca de 11 anos. E a história dele aqui nesse livro é fantástica. Ele é um menino que ele tem meio que um poder, só que é um poder diferente. O poder dele é que ele escuta uma voz. E essa voz na cabeça dele guia ele por tudo, tá? Guia ele por tudo e ele consegue escapar de vários obstáculos. Aqui no livro ele vai salvar algumas pessoas. Com essa voz guiando na cabeça dele, ele vai matar até um animal selvagem, tá? Ele vai tentar fugir e tudo com essa voz guiando. E segundo ele, essa voz que guia ele seria Deus conversando com ele. Ele se ajoelha, faz uma oração e escuta essa voz que diz para ele, faça isso, faça aquilo lá. E essa voz vai guiando ele. E para ele essa voz seria Deus. E a construção desse personagem é mais bacana ainda, tá? Porque o Stephen King conta lá como que surgiu esse poder na cabeça dele, explica que um amigo dele ficou em coma e ele ficou muito triste com isso, ele resolveu fazer uma oração e pedir para que esse amigo se recuperasse, quando de repente no outro dia esse amigo se recuperou e saiu do coma, um coma que era praticamente irreversível. E desde então, o David Carver, ele faz as suas orações, ele conversa com Deus, ele vai para a igreja todo domingo e ele tem até um melhor amigo que é um reverendo, que sempre fala para ele, fala sobre a igreja para ele. O reverendo, inclusive, fala que em toda a longa jornada dele como reverendo, talvez o David Carver seja a primeira pessoa que ele viu de fato conversar com Deus. Para dizer a verdade para você, eu nem sou religioso, tá? Mas é que no livro, essa religiosidade, essa parte dele conversando com Deus, fica muito bom, fica muito interessante ser lido. O enredo é muito top. Para dizer a verdade, cada vez que chegava no arco do David Carver, que ia falar dele, eu me interessava ainda mais por ler o livro, tá? Então eu gostei bastante. Então agora, voltando a falar do vilão e explicar o porquê que ele é o porquê que ele poderia ser um demônio, a explicação é a seguinte, tá? Essa teoria seria a seguinte: é porque o David Carver representaria Deus, porque ele conversa com Deus através das suas orações. E o demônio, ele representaria, e o Tech, se ele fosse o demônio, ele representaria a parte de baixo, representaria o inferno. Então ficaria aquele antagonismo, Deus versus demônio. A outra questão foi que essa coisa chamada Tech, que é indefinida o que ela veio das profundezas, ela veio de uma mina abandonada que foi reaberta, e ela ficava lá no fundo mesmo, debaixo da terra. Ou seja, novamente aquele antagonismo, aquele terra versus céu, inferno versus céus. Então, daria a entender que talvez essa criatura conhecida como Tech fosse um demônio. Então, vejam bem, que pode ser, mas isso é o quê? Isso é teoria, explicações e interpretações, tá? Que eu vi algumas pessoas falando sobre isso, e eu também meio que compreendi isso daí que talvez possa ser, tá? Mas a criatura chamada Tech, conhecida como Tech, ela é indefinida, na minha opinião, tá bom? Ela é totalmente definida do que ela é ou não é, tá? Mas fica interessante para você ler o livro e saber disso daí, tá? Agora, já fazendo as considerações finais desse vídeo aqui, quase terminando, que nem eu falei para vocês, Desespero é um bom livro, tá? Mas não é o melhor livro do King, não é a obra de arte do King, tá? Então, numa nota de 1 a 10, porque eu não gosto de dar 5 estrelas, eu acho que é muito pouco para exprimir tudo que eu quero falar aqui do que eu acho do livro, eu acho que eu daria numa nota de 1 a 10, um 7 para esse livro aqui, tá? Um 7 porque eu tenho que dar uma nota e mostrar para vocês o quão bom ele é, tá? Então, é um livro que começa muito bem. E daí, ali no seu meio, ele se perde um pouco, tá? Ele se perde e fica um pouco chato, um pouco maçante no meio desse livro. Mas no final, ele volta a ser bom, tá? Volta a ser muito bom. E
No meio do livro ali, eu até confesso para vocês que as partes que eu mais gostava de ler no meio do livro era quando tinha o personagem David Carter, porque ele sempre aprontava uma coisa mais bacana que a outra, mais divertida, engraçada, às vezes dava medo. Cara, é um livro que mistura as sensações, tá? É um livro muito bacana. É um livro que você vai navegar pelas ideias do Stephen King, tá? Você vai navegar pelas ideias desse senhorzinho que escreve muito, muito bem, que escreve muitos livros, tá? E realmente você navega pela mente dele através desse livro aqui. É um livro bem diferente do King para você ler aí, tá bom? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: já leram esse livro? Se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam? Se vocês não leram, deixa aí para mim se você vai ler ou não vai ler, mas comenta que o seu comentário é muito, mas é muito importante para esse canal, tá? E ele ajuda muito o canal a crescer. Para finalizar, os recadinhos finais de sempre. Se inscreva no canal e deixe o seu like, mas deixe seu like ajuda muito e a sua inscrição é o principal de tudo. Se você chegou aqui através desse vídeo no canal, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal e depois veja outros vídeos do canal. Inclusive, tem até uma playlist do Stephen King aqui no canal, já. Se você gosta do Stephen King, dá uma olhada na playlist lá, que a playlist está bem bacana para você assistir, tá bom? Navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização em qualquer outro vídeo ajuda muito esse canal a crescer, tá bom? Ajude o canal a ter o seu primeiro vídeo com 1000 visualizações. Então veja e reveja este vídeo, veja e reveja outros vídeos e vamos ver qual vídeo vai chegar primeiro a 1000 visualizações. Ajude esse canal, tá bom? Quero muito que esse canal cresça e que eu possa conversar e divagar com muito mais pessoas, tá bom? Divagar e conversar sobre livros, que é muito divertido e muito bacana, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.